Olá pessoal, sejam bem-vindos ao módulo 4. Aqui quem vos fala é Júnior Santos, seu professor. Nesta oportunidade vamos conhecer os nossos filtros e alguns menus do nosso Photoshop, tá certo? Aqui nós temos arquivos que nós podemos incorporar, nós podemos fazer alguns tipos de trabalho. Por exemplo, aqui, quando eu vou aqui arquivo, colocar incorporado, eu posso incorporar uma imagem ou qualquer objeto ao meu trabalho, tá certo? Dentro da minha área de trabalho aqui, nas minhas camadas, tá bom, pessoal? Isso aqui eu já incorporei, tá bom? Então aqui eu tenho também alguns outros arquivos, como salvar como, que é muito importante, que na hora de salvar como você pode salvar como uma imagem, né, um JPEG, tá certo? Você pode salvar ele como um PNG, e aí vai a diversidades de tipo de arquivos para você salvar, tá? Eu particularmente, quando eu vou exportar uma imagem, eu clico em exportar aqui e salvar para web legado. É muito interessante. Quando você bota em PNG 24, ele vai como transparente, e se eu deixar como um JPEG, ele vai com fundo, tá certo? Então isso aqui, você clica em salvar e ele vai fazer uma renderização máxima da imagem e vai lidar com qualidade, porém com poucos megabytes, tá bom? É o tamanho dela. Então vamos lá, vamos trabalhar também com nossos filtros aqui em imagem. Por exemplo, eu tenho aqui imagem ajustes. Aqui em imagens eu tenho um tom automático que eu posso mexer no contraste da minha imagem, nos tons da minha imagem, tá certo? Cor automática. Geralmente isso vai de gosto, tá bom? Você vê como que você quer trabalhar e geralmente ele pega esse tom de uma outra, olha só, ele deixa mais ou menos o tom parecido com o que você está trabalhando, né? Cor automática, olha a diferença entre o antes e o depois, bem suave, mas dá para a gente perceber uma diferença, tá bom? Aqui eu tenho também ajustes. Em ajustes aqui, em imagem ajustes, eu tenho brilho e contrastes, níveis, curvas, exposições, vibrante, matiz, saturação, preto e branco. Aí você vai mexendo e descobrindo. Eu vou aqui nos principais que nós vamos trabalhar mais brilho e contraste. Olha só, o brilho você deixa a foto um pouco mais brilho, contraste você dá um contraste mais ou menos na imagem, ó, você está percebendo, tá certo? E aí você vai deixando essa imagem. Níveis, esses níveis eles trabalham nos níveis padrões RGB da imagem, onde você pode escurecer o tom ou clarear o tom, tá certo? E dentro desse termo nós podemos clarear ou escurecer a imagem, tá bom? Os níveis. E ele também serve para a gente trabalhar com ambientes, pessoal. Essa foto, a resolução não está muito boa, que foi a única que eu consegui na internet. Mas vocês têm aí uma foto que fica um ambiente um pouco escuro, o que vocês fazem? Vocês vão em ajuste, níveis, né? Então você melhora o ambiente e revelando até, olha lá, até o personagem, ó. Tá vendo? Revelou até um pouco aqui o rapaz mais. Então isso aqui vai depender muito do trabalho, da foto que você está trabalhando. Olha lá, como revelou o pessoal, olha a diferença, o antes, o depois, melhor dizendo, com filtro e o antes, olha só. Então, se você pegar uma foto escura aí, se você fazer isso, você vai ver que o filtro vai estar trabalhando nisso aí, tá bom, pessoal? Vamos lá, imagem, ajuste, nós temos curvas que trabalham com clareamento da imagem também, só que de uma forma gráfica, né? Onde você pode trabalhar, mexer, vai mexendo e vai dando o tom para você utilizar, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos lá em imagem, ajuste. Nós temos aqui matiz, saturação, que você também pode mexer no objeto, na cor aqui, mudar a cor. Você pode selecionar a cor da roupa ou qualquer objeto e mudar a cor através de matiz e saturação. Tons verde, tons vermelho, aqui o preto você vai trazer, escurecer mais, né? Aqui você pode trabalhar, brincar com
sua ferramenta, galera. Isso aí vai Ctrl J, né? Ctrl U, imagem, matiz, saturação. Isso aí vai muito da sua criatividade, tá bom? Você pode depois selecionar tudinho aí, fazer um mascaramento, imagem, ajuste, preto e branco. Olha só, ok. Deixei no meu preto e branco. Aí vai depender muito do que você quer trabalhar, certo? Vai depender da sua criatividade, vai depender do que você vai utilizar. Vamos lá para nossos filtros, tá certo? Aqui em filtros eu tenho, vou pular 3D porque isso aqui eu vou dar uma aula só para 3D depois. Desfoque. Em desfoques já está falando desfoque. Eles desfocam a imagem, tá certo? Filtro, desfoque, desfoque de caixa. Olha só, ele vai dar um desfoque lá dentro da caixa que você regula os raios em pixels, não só numa imagem, no foto, como na imagem no todo. Desfoque, desfoque de caixa. Olha só, tá certo? Se você quer desfocar, se tivesse uma paisagem aqui atrás dele, eu desfocaria apenas a paisagem, né? Vou trazer aqui e vou pôr ele aqui, tá certo? Vou selecionar a paisagem, filtro, desfoque, desfoque de caixa. Observe, e aqui você pode dar um raio, né? Isso é interessante. Filtro, desfoque, desfoque de forma. Você vai ter as nossas formas aqui baseadas nos desfoques. Ele faz o desfoque baseado no que você tem as suas formas. Filtro, desfoque, desfoque de lente. Ele vai desfocar essa lente de acordo com o raio que você for equilibrando. Giro, observe que está pegando os pontos da tela, o brilhozinho aqui. Ele deu uma desfocada, tá bom? Vou dar Ctrl Z, filtros, desfoque, desfoque de movimento. Desfoque de movimento, ele faz um desfoque como se tivesse o ambiente sendo movimentado, tá? Então o que eu posso utilizar com desfoque de movimento? Eu dou um Ctrl J aqui, eu tenho duas imagens, eu vou pegar na de baixo, filtro, desfoque, desfoque de movimento. Olha só que legal, vou dar lá bem forte para o de trás ficar bem turvo, né? E aí eu tenho um outro lá atrás. Observe o efeito que eu fiz na imagem, já serve para você trabalhar aí nos seus projetinhos, tá bom? Desfoque de movimento. E eu posso também fazer com desfoque de movimento um trabalho legal que eu gosto muito, já fiz muito isso. Eu tenho esse The Flash aqui, ó, em 3D, né? Um desfoque de movimento. Eu dou um Ctrl J e eu vou lá em filtro, desfoque, desfoque de movimento, certo? Eu vou dar um movimento nesse flash, aí eu boto para baixo, aqui para baixo, pego a borracha, né? Vou clicar, vou botar renderizar a camada, e com essa borracha aqui eu apago esse movimento que foi feito na frente e deixo só o de trás, para estar dando a impressão de que o flash está na Ctrl Z, que aqui também está em movimento. Aqui o flash está, olha só, em movimento, certo, pessoal? Então isso aí vocês podem utilizar esses filtros nos seus trabalhos. Não é difícil, é simples. É só vocês ir testando os seus filtros, tá? Vou lá em filtro novamente, desfoque gaussiano. Desfoque gaussiano eu uso muito em objetos, tá? Para dar uma sensação de profundidade. Eu vou aqui colocar esse G que vai estar aí disponível para o seu download. Filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Eu boto bem gaussiano aqui para dar aquela ideia, né, de estar em profundidade, certo? Aqui vou colocar esse item aqui, ó, bem grande aqui também. Vou deixar só o de cima, vou apagar, vou deixar só o de baixo, vou apagar o de cima, né? Pronto, eu vou lá, filtro, desfoque, desfoque gaussiano. Olha que legal, tá? Então aí você vai
dar ideia à sua imaginação através dos filtros, né? Desfoque gaussiano, desfoque inteligente, desfoque maior, radial. Eles vão dando forma ao desfoque, tá, pessoal? Então, olha só, vai servir para os seus trabalhos. Eu vou aqui usar agora aqui um filtro. Vou clicar aqui no ambiente, vou no filtro, eu vou em pixelização, deixa eu me ver aqui, renderização, reflexo de flash, aquele trabalho, né, de aquela lente, olha lá aquele reflexo lá. Então, como está o sol, o que eu faço? O sol está aqui, né? Então eu vou botar, trazer o ponto para aqui assim, ó, como se tivesse saindo aquele reflexo do sol, beleza? Deixa eu ver aqui assim, ok, deu aquele efeito, ó, de lente, o reflexo da lente. Isso aí é bom pra gente botar em ambiente, paisagem, tá bom? Então aqui você tem alguns filtros, pessoal, vai mexendo aí, esterilização, difusão, extrusão, renderização, tem vários, eu dei para vocês os principais, os mais usados. Então vai mexendo aí, galera, nos filtros, tá bom? Vai fuçando que vocês vão tendo resultados. Eu vou ver aqui alguns filtros limitando o desfoque. Filtro, galeria de desfoque, pixelação, facetar. Ele vai dando aquele efeito de facetar nas imagens. Ruídos, adicionar ruídos. Ele vai, olha lá, clicar tipo como se fosse um desenho assim. Vai testando todos os filtros, tá bom? Que você vai conhecendo direitinho, vendo para que servem. Deixa eu ver mais um aqui, tornar nítidos, pixelização, meia tinta, é como se fosse uma tinta no ambiente. Aí vai da obra que você vai fazer, vai fuçando os filtros aí, né, pessoal? Vai mexendo tudo aí. Então aqui, pessoal, eu tenho esse bot que eu dei para vocês aí, tá aí disponível. Então vou dar mais alguns menus aqui. Olha só, você vem aqui em imagem. Se eu clicar aqui em tamanho da imagem, eu vou ver o tamanho da minha imagem, tá certo? Em pixels. Essa imagem está 600 por 800 pixels. Se eu ir lá em imagem, tamanho da tela de pintura. O que é a tela de pintura? Veja bem, a imagem é isso aqui que você tem. E a tela de pintura é a tela que você está trabalhando. Então eu vou aumentar somente a tela de pintura no sentido da altura, certo? Eu vou aumentar isso aqui para 1200 pixels de altura. Então observe que ele estendeu a nossa tela de pintura, certo? A nossa tela de pintura. Então aqui eu adquiri mais espaço para me trabalhar. Se eu quiser abrir ele de largura, né? Eu vou lá em imagem, tamanho da tela de pintura, pixels, eu aumento a largura e ele vai ficar mais largo, tá bom? Então eu pego esse pote para aqui. Primeiro eu vou aqui em editar, seleciono o pote, vou em editar, escala sensível ao conteúdo. O que é isso aqui? Essa escala sensível ao conteúdo, você pode mexer no conteúdo, ó, dá ideia de aqui, ó. Vou fazer uma lata amassada, usa esse efeito aqui que ele dá a ideia de uma lata amassada, tá? Então o que acontece? Editar, escala sensível ao conteúdo, segura Shift para cima, ele vai dar uma ideia de profundidade, ele vai escalonar, certo? O objeto sem alterar os seus pixels. Olha só que legal, ficou muito bom, né? Então aqui eu poderia fazer um frasco e colocar umas pessoas aqui dentro, né? Agora o que eu vou fazer aqui para você? Vou colocar uma imagem aqui atrás para vocês verem o que vai acontecer. Eu vou dar mais eu vou dar um print aqui, ó, opacidade não, print, certo? Eu vou deixar o meu frasco transparente. Eu dei mais uma transparência na minha garrafa, ó, pessoal, tá vendo? Então isso aí que é interessante para você trabalhar, né? Ctrl J, eu dupliquei ela, né? E aí eu posso dar um print a mais, uma transparência a mais, pronto, para que essa
isso aqui fique mais tosco, mais grosso, e aqui mais transparente, né? Então eu posso trabalhar agora só em cima de uma ou de outra. Aqui eu tenho duas, eu posso agora, vou dar uma dica para vocês aqui, vou colocar o flash, né, aqui dentro da garrafa. Você pode colocar um ambiente dentro da garrafa, você pode colocar, né? Coloquei o flash dentro da garrafa. Aqui eu posso pegar a borracha e ir fazendo alguns detalhes, apagando essa parte para que dê ideia de que literalmente ele esteja engarrafado. Aí eu vou dar uma transparência um pouquinho mais aqui, só uma transparência de nada, pronto, tá bom? Então isso aí vai da sua criatividade. Vamos trabalhar a sua criatividade, tá bom, pessoal? Até a próxima aula.